a santa comunhão nos une ao Senhor. As nossas petições Jesus atenderá, e em nossas lutas e aflições Jesus nos guiará. Aqui tudo é comum, se temos de sofrer, em Cristo somos todos um, felizes no viver. Qualquer separação sentimos com pesar, porém no céu em comunhão iremos nós morar. A gente vai fazer essa correção porque o programa do Data Show tem o HCC, mas com uma versão diferente, né? Então a gente vai ter que fazer essa correção, tá certo? Meus irmãos, nós estivemos visitando, né, a irmã Cássia, a doutora Cássia, ela teve o bebê essa semana, né? Foi cesárea e foi para casa, mas não passou muito bem, a pressão subiu bastante e precisou ser internada, né? Mas nós visitamos ontem, foi ontem pela manhã, ela foi internada durante a madrugada, de sexta para sábado, mas graças a Deus está bem, né? A pressão chegou, parece que 17/10, e ela tem uma pressão baixa, geralmente 10/7, entendeu? Então, mas ela está bem, graças a Deus, o bebê também está muito bem, muito cabeludo, né? Muito bonito, graças a Deus, tudo bem. Vamos continuar orando também pelo Sérgio Aquino, tá ali, estamos orando pelo Sérgio, por sua família. Quero agradecer o corpo diaconal, irmão Ademir, especial, pelo cuidado que tem tido com relação à família Queiroz, né? Então, Deus possa continuar. Muito bom, Sérgio, você está aqui na igreja, adorando ao Senhor. Meus irmãos, temos também uma visita especial. Cadê Edivânia, Edilane? Cadê Edilane? Edilane. Fique de pé, Edilane. Aí, Edilane se formou ontem aqui, teve a colação de grau, né? E eu não vou dizer que quem está ao lado dela é o namorado dela, porque eu não gosto de falar essas coisas. Interessante, viu, que Mira dizendo, olha, Edilane, vai ter curso da prefeitura aqui de Aracaju, se você quiser voltar, tal. Ela, não penso mais em voltar, não, né? Eu não sei esse amor todo para o paulista, viu, meu irmão? Bem-vindo, viu, querido, ao nosso meio. O nome dele é meio complicado, é John, como é? Johnson? É isso mesmo, né, meus irmãos? Bem-vindo. Legal vocês terem aqui. Edivane, um prazer. Rogério está lá em Marabá, no Pará, né? Então, nós louvamos a Deus por essa família abençoada, né? Meus irmãos, vamos orar nesse instante, agradecer pela fidelidade dos seus filhos, pelo irmão Gustavo, que possa agradecer ao Senhor nesse instante, em oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor, Deus, é um Deus bondoso, e nós temos desfrutado, Deus, da Tua graça, da Tua soberania e misericórdia. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos reuniu aqui nesta manhã para cultuarmos a Ti, que é digno de adoração, de louvor. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem levantado servos e servas com o coração disposto a contribuir para a Tua obra. Ó Deus, que a bênção do Senhor continue sobre esta igreja, Senhor, que os desígnios do Senhor para ela continuem a avançar. Amém. Te pedimos que continue no meio do Teu povo, abençoando a cada um pela Tua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veremos nesse instante uma música inspirativa.
Graça e paz, irmãos. encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Impressionante. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Amém. O cântico diz: não tenho tempo para ressentimentos, pois Ele me ama. Ressentimento, mágoas, rancores são nocivos, por isso não devem ser cultivados e guardados. Mas nessa manhã eu quero pensar com os irmãos no texto de Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, quando Paulo nos fala sobre ternos afetos na vida em comunidade. É sobre ternos afetos na comunhão fraterna que quero pregar nessa manhã. Colossenses 3, 12 e 13 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando Paulo escreveu, meus irmãos, essa carta aos crentes que estavam na igreja em Colossos, ele estava preso. E ele recebeu algumas informações que aquela comunidade cristã em Colossos estava sendo influenciada, por alguns hereges que estavam trazendo doutrinas que iam de encontro ao que estava sendo ensinado pelo seu líder espiritual, no caso, Epáfras. O apóstolo Paulo não foi responsável direto pela a instituição da igreja em Colossos, mas sim Epáfras, como preguei há um tempo atrás, ele ficou responsável por evangelizar toda aquela região do Vale Rico. O apóstolo, meus irmãos, ele deixou bem claro nessa epístola que somente Jesus Cristo pode salvar, somente por meio dele é que todos os pecados são perdoados. E aí Paulo exorta aqueles crentes em Colossos a importância deles permanecerem fiéis, tendo justamente a sua fé construída sobre o alicerce firme e seguro, e que não deveriam ser levados justamente por ensinamentos que contrariam a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, também nessa epístola falou àqueles crentes da nova vida em Cristo Jesus. Justamente por eles estarem unidos com Jesus, esta vida é manifestada através do amor que eles deveriam ter de uns pelos outros. E é interessante, meus irmãos, que no verso 8, o apóstolo Paulo, ele utiliza o verbo despojar. Despojar significa você se desnudar, se despir. Nesse verso 8, Paulo diz: despojai-vos de sentimentos nocivos, sentimentos ruins.
E aí, meus irmãos, no verso 12, ele inverte o verbo. Ele utiliza o verbo revestir. Revestir significa tornar-se a vestir, estender-se sobre, cobrir-se. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem se livrar, se desnudar de sentimentos ruins, e vocês devem se revestir de sentimentos saudáveis e abençoadores. E é interessante, meus irmãos, que neste verso 12, ele usa a expressão, na minha tradução, que quando estudei e fiz esse sermão, ternos afetos. Na minha tradução, na minha Bíblia, diz entranhas. E na versão que os irmãos leram, sentimento profundo. Tudo é uma coisa só. Tratando justamente de sentimentos interiores que temos, e esses sentimentos, eles devem ser saudáveis e abençoadores. Por isso, meus irmãos, não poderemos começar esse mês de fevereiro, onde a ênfase é a comunhão, sem justamente refletir nessas recomendações que o apóstolo Paulo faz aos crentes da igreja em Colossos. Paulo, meus irmãos, creio que usado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esta epístola não somente para aqueles crentes especificamente em Colossos, mas para toda a igreja de Cristo em todos os séculos. Numa visão, meus irmãos, em comunidade, de eleitos de Deus, de pessoas que foram transformadas por Cristo, é fundamental, é essencial vivenciarmos sentimentos sinceros, ternos, afetuosos, sentimentos que vêm do mais profundo do nosso ser. Para isso, é imprescindível nos despojar, nos despir de sentimento da nossa velha natureza. Como Paulo diz no verso 9, nos desnudar do velho homem, de sentimentos que muitas vezes nos trazem uma doença mental e, por extensão, doença física. Por isso, devemos nos revestir de ternos afetos. Como, meus irmãos, eleitos de Deus, santos e amados, precisamos nos revestir de ternos afetos na comunhão fraterna. Nos revestir de sentimentos que emanam do mais profundo do nosso ser. Então vamos ver nesses 2 versículos alguns ternos sentimentos, ternos afetos que são necessários, essenciais, fundamentais na comunhão fraterna. O primeiro sentimento que o apóstolo Paulo destaca no verso 12 é o sentimento da misericórdia. Justamente Paulo, meus irmãos, ele destaca que a misericórdia, ela deve ser exercida justamente porque é aquela virtude que se caracteriza pela disposição do nosso coração ante a miserabilidade ou a miséria do outro. E justamente esse sentimento, ele é movido pelo nosso agir de aliviar aquele momento talvez de miserabilidade ou de miséria que a pessoa está vivenciando. Por isso, que etimologicamente a palavra miséria, do latim, ela é formada por 2, né? Misere, que significa miséria, e cardes, coração. Então, literalmente, a palavra misericórdia significa ter coração voltado para a miséria do outro. Por isso que misericórdia pelo próximo, meus irmãos, é justamente colocar o nosso coração na dor e na necessidade do outro. E esse colocar significa traduzir sentimentos de compaixão em ações concretas, seja de ajuda, de acolhimento e até mesmo de perdão. E isso envolve a nossa solidariedade com os vulneráveis, imitando o amor de Jesus, amor este que nos impele a praticar obras, sejam elas nos aspectos físicos ou espirituais, como alimentar, visitar, perdoar e, como Clailson falou, superar as diferenças. Superar as indiferenças.
Jesus, meus irmãos, nas bem-aventuranças, ele disse o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se o seu irmão está com fome, disse Jesus, dá-lhe de comer. Está com sede, dá-lhe de beber. Está com problema, estenda a sua mão. A misericórdia, meus irmãos, está também dentro dos dons espirituais. Lá na relação de dons trazidas pelo apóstolo Paulo, tem o dom da misericórdia. Mas entendo eu que muito mais do que um dom espiritual, a misericórdia é uma marca do servo de Deus. É uma marca da serva do Senhor. Essencialmente, somos misericordiosos. Sentimos a dor do outro, a necessidade do outro, e estendemos a mão. Mas o segundo afeto que o apóstolo Paulo destaca na sua lista de ternos afetos é justamente a bondade. Bondade, meus irmãos, é a qualidade ou virtude de realizar o bem, caracterizada pela benevolência, benignidade, generosidade, empatia, gentileza em atitudes diárias. A bondade, meus irmãos, ela é considerada uma disposição permanente de agir com compaixão e respeito ao próximo, muitas vezes sem esperar recompensas. Pode se referir tanto a ações concretas, como também a um sentimento nobre. Por exemplo, você ser benigno como pessoa, como indivíduo. Entenda, meus irmãos, que tanto a bondade como a benignidade são termos semelhantes ou até sinônimos. Mas eu particularmente vejo uma diferença. A benignidade é algo mais interior do nosso caráter. Já a bondade é essa benignidade concretizada em atitudes. Por isso, meus irmãos, eu não gosto daquele canto que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Não, meus irmãos, a nossa essência é Deus, nós viemos de Deus, e Deus é bom. A bondade é um dos atributos comunicáveis do Senhor. Isso quer dizer que Ele compartilhou com o ser humano a capacidade de ser bom. Então você pode ser bom, tendo atitudes que venham a abençoar o seu irmão. A bondade, meus irmãos, é uma virtude ética. A virtude ética que justamente envolve ações que beneficiam os outros, refletindo a amabilidade como também o altruísmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, verso 23, ele coloca a bondade como uma das virtudes do fruto do Espírito. Quantas pessoas às vezes querem ser batizadas no Espírito Santo? Quantas pessoas querem manifestar essa presença do Espírito Santo através apenas de palavras ou de gestos, onde a presença do Espírito Santo, ela é revelada através do fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito está justamente a bondade. Em nossos relacionamentos, meus irmãos, precisamos aprender a sermos suaves, brandos, agradáveis, bons. Quantos crentes muitas vezes são amargos, são grosseiros, são desagradáveis. Não, irmãos. Aquele que é bom, ele expressa essa bondade no seu sorriso, no seu olhar, na maneira de falar com as pessoas. Mas a terceira, fugindo da regra, Débora, que eu só prego em 3 tópicos. O terceiro afeto que Paulo destaca é justamente a humildade. Palavra também, meus irmãos, que vem do latim, que significa pouca elevação da terra. Eu gostei muito. Eu, às vezes, pesquiso a questão da etimologia da palavra. No latim significa elevação não muito longe da terra. Talvez, parafraseando, eu diria que humildade seria pés no chão. Pés no chão. Por isso, meus irmãos, que ela é considerada um alicerce para as outras virtudes, e ela é fundamental para a nossa convivência social. Entendo que a humildade é a virtude que também reconhece as nossas limitações, as nossas fraquezas,
os nossos erros, agindo sem vaidade, sem arrogância e sem se achar superior aos outros. E isso, meus irmãos, envolve simplicidade, aprendizado contínuo, respeito mútuo e a capacidade de também valorizar as qualidades do outro. Meus irmãos, quando somos humildes, não podemos ter vergonha de mostrarmos a nossa modéstia, o nosso caráter, a nossa sabedoria, o nosso serviço ao semelhante. Na sua primeira bem-aventurança, Jesus disse o seguinte: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Interessante que, falando sobre humildade, Jesus ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Quando os dois entraram no templo, o fariseu, cumpridor dos preceitos mosaicos, olha para os céus e diz: olha, eu não sou como este. Eu dou dízimo, eu jejuo 2, 3 vezes por semana. E começou. Já o publicano mal conseguia levantar a sua cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia, pois sou um pobre pecador. Sabe, irmãos, essa parábola ela nos ensina que a verdadeira humildade se caracteriza em reconhecer a nossa própria pequenez diante de Deus. Ao contrário, justamente, do orgulho de quem confia em suas próprias virtudes e qualidades. Jesus, meus irmãos, ele exalta o humilde, aquele que confia na misericórdia do Senhor, e não aquele orgulhoso, arrogante. Por isso, meus irmãos, considero muito difícil entender um cristão arrogante, cheio de si, orgulhoso e prepotente. Difícil entender um cristão arrogante, orgulhoso, prepotente. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem lugar para crente soberbo. Não tem. Precisamos exercitar a nossa humildade. Mas aí Paulo continua na sua lista, falando agora sobre mansidão, o quarto sentimento de afeto. A mansidão, meus irmãos, na perspectiva bíblica, é uma virtude cristã que representa força sob controle, humildade e submissão à vontade de Deus. E diferentemente do que alguns pensam, humildade não é sinônimo de fraqueza, de passividade. Considerada também como fruto do Espírito, a humildade ela envolve paciência, gentileza e domínio próprio. Interessante que na Bíblia nós temos 2 exemplos de humildade, né? Registrado nas próprias Escrituras, tanto de Jesus como também do grande líder Moisés. Mansidão, meus irmãos, conota a ideia de serenidade, tranquilidade, calma. Mansidão conota a ideia de serenidade, tranquilidade, calma. Isso porque a mansidão é a aceitação graciosa e sem murmuração da vontade de Deus, confiando que todas as coisas que acontecem em nossas vidas ocorrem para o bem daqueles que Deus ama. Por isso que no relacionamento com o nosso próximo, a mansidão, meus irmãos, ela envolve ser calmo, dócil, tolerante, não retribuir mal por mal, perdoando em vez de buscar uma vingança. E na terceira bem-aventurança, meus irmãos, Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu coloquei essa imagem do leão com um bezerrinho, né, meus irmãos, ali? É o quê? É uma ovelha, muito bem. Obrigado. O leão, meus irmãos, ele está mostrando o que ali? Controle. Controle. Ele tem força. Ele tem explosão. Mas olhe a feição do leão.
Por outro lado, meus irmãos, tem a ovelha, que demonstra o quê? Fragilidade. Quando exercemos a mansidão, o que acontece? Nós reconhecemos a fragilidade do outro. Sabe, queridos, às vezes as pessoas, elas são mal educadas com a gente, porque às vezes estão passando por problemas. E eu tento exercitar isso, por exemplo, no trânsito. É difícil, né, irmãos? E às vezes aquele abençoado faz um negócio. E eu estou tentando colocar na minha mente que aquele motorista talvez tenha brigado com a esposa antes de sair de casa. Talvez aquele motorista está endividado, está sendo cobrado. E por isso está sendo tão deselegante no trânsito. Então, precisamos começar a fazer uma leitura diferente. E assim, meus irmãos, mesmo com o poder explosivo que talvez tenhamos, é possível controlá-lo diante da fragilidade do outro. E aí vem a longanimidade, que é o quinto sentimento de afeto que Paulo elenca, meus irmãos. E a terceira virtude do fruto do Espírito. Pode passar. A longanimidade, meus irmãos, também ela está associada a um dom espiritual, e ela vem justamente de uma palavra grega, que significa macrotomia, que em algumas traduções, traduz essa palavra macrotomia como longanimidade. Encontramos também em outras traduções como paciência, tolerância, condescendência. Mas eu gosto dessa tradução da longanimidade, sabe por quê? Porque essa palavra grega também é a junção de duas outras palavras. Macro, que significa grande, amplo, e tomia, que significa temperança, ou temperado. Por isso que podemos traduzir macrotomia como sendo você ser temperado, você exercer a tolerância, né, meus irmãos, a paciência diante de uma sua situação adversas. Alguns estudiosos, meus irmãos, traduzem também longanimidade como você demorar a ficar irado, quer dizer, tardio em irar-se. Então, muitas vezes as pessoas tentam tirar a nossa paz, tentam tirar a nossa mansidão, a nossa calma. E aí a gente vê aquela imagem, né? Você deixando o tempo passar, tentando buscar e cultivar a calma diante daquele que tenta lhe afrontar. Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Isto é longanimidade. Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Ser longânime, meus irmãos, posso dizer que é um estilo de vida na qual o crente deve demorar a irar-se e se manter paciente diante de uma situação. Por isso eu considero também a longanimidade como uma virtude, isto é, a capacidade de suportar com nobreza pessoas que muitas vezes são difíceis de relacionamento, pessoas que muitas vezes são tóxicas, são cansativas, mas precisamos ser longânimos, porque a longanimidade também é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus é longânime, mas Ele compartilhou conosco essa capacidade também de sermos tardios e nos irar em relação ao nosso semelhante. E qual é o oposto da longanimidade? Meus irmãos, eu já ouvi crente dizer com certo orgulho: eu tenho pavio curto. Meu querido, minha querida, se orgulhar porque tem pavio curto, se orgulhar porque não leva desaforo para casa, se orgulhar porque, olha, eu digo na cara. O que é que Tiago diz? Fale pouco, ouça mais. Demore a ficar com raiva.
Quando se é longânime, meus irmãos, você busca forças em Deus para aguentar um pouco mais. Você sofre as últimas consequências para não fugir do controle. Deus, meus irmãos, Ele requer daquele que é nascido do Espírito, daquele que tem uma nova natureza, uma nova criatura em Cristo Jesus, daquele que anda no Espírito, a virtude da longanimidade, para que possa conviver amigavelmente com as pessoas, mesmo que muitas vezes essas pessoas queiram testar a nossa paciência, queiram testar a nossa mansidão. Mas como aquele leão, podemos ter o controle dos nossos instintos. Mas em quarto lugar, meus irmãos, eu quero falar sobre a tolerância. Também, no versículo 14, Paulo destaca esse afeto. A tolerância, meus irmãos, é justamente essa capacidade de suportar. Mas Paulo, ele vai muito mais além do que simplesmente tolerar aquele irmão que nos tenta tirar a paz, né? Naquela moça ali está em estágio zen, tranquila, enquanto dois tentam tirar a sua tranquilidade, a sua calmaria, né? Paulo diz, suportando-vos uns aos outros. Isso quer dizer que tolerar é sustentar com amor e graça aquele que tenta tirar a nossa paz. Então, tolerância é muito mais do que apenas aguentar o outro, mas é justamente compreender em amor a atitude do outro. A tolerância, meus irmãos, na perspectiva paulina, significa ser um suporte para alguém, agindo para ajudar em momentos de necessidades. Por isso implica em entender, em aceitar as imperfeições alheias e perdoar, reconhecendo a necessidade de compreensão. Por isso que tolerar muitas vezes é compreender o que não é compreendido. Eu não sei se você já passou por uma experiência de alguém que jamais você esperava que a pessoa agisse assim com você. E de repente você para e começa a pensar, não, talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil. Essa pessoa não é assim. Isso é suportar, é tolerar. Eu me lembro, meus irmãos, que aqui onde era o Espaço Canaã, tinha duas mulheres que conviviam, moravam juntas, né? E elas sempre faziam festas, elas vendiam gás e água, e sábado e domingo, churrasco, e com som alto. Inclusive, teve uma vez, no domingo à noite, a igreja estava aqui em culto, e ela colocou um som muito alto. E foi um momento complicado, porque uma das pessoas que estavam visitando a igreja era policial. E ela foi lá, eu soube disso depois, ela foi lá, e elas começaram a serem desagradáveis com essa pessoa, só que essa pessoa que era policial estava armada. Era da Polícia Civil. Mas lá na festa tinha um policial militar. Depois eu soube, meus irmãos, que carros da Polícia Militar e da Civil estavam aqui perto da igreja. Poderia ter tido uma tragédia, ocorrido uma tragédia. E eu me lembro que numa reunião ali no fundo, com alguns dos líderes da igreja, eu disse a alguns irmãos, meus irmãos, precisamos fazer alguma coisa. Eu sei que essas pessoas aí, elas têm um comércio que não é legal, quer dizer, não cumpre as obrigações legais para funcionar. Então a gente pode acionar e ver e tudo. Aí o pastor Valdemar Quirino, alguém lembra do pastor Valdemar Quirino? Aí o pastor Valdemar Quirino olhou para mim e disse, pastor Gildo, a Bíblia nos recomenda caminhar 2, 3, 4 milhas, quando necessário for. Vamos aguardar. Ah, meus irmãos, eu disse, está certo, o senhor está correto. Nós não fizemos nada, apenas oramos. E Deus não apenas tirou essas pessoas, mas nos deu o Espaço Canaã. Às vezes, irmãos, é preciso andar 2, 3, 4 milhas.
diante daquela penina, né? Daquela pessoa que muitas vezes quer nos tirar a paz, a mansidão. Mas eu quero encerrar no meu 7º tópico, sobre esse afeto que Paulo destaca aqui no versículo 13. Paulo, meus irmãos, eu posso dizer que ele quis fechar a sua lista com chave de ouro, destacando essa capacidade de perdoar. O perdão, meus irmãos, na Bíblia é algo central, incondicional, modelado pelo perdão de Deus em Cristo Jesus, e sendo assim um mandamento para nós cristãos, e não uma opção. Perdoar é um mandamento, não é uma opção. Entenda, meus irmãos, que perdoar é você liberar ressentimentos, é você abandonar mágoas. E preste atenção a essa expressão que eu vou utilizar. Perdoar é você cancelar uma dívida emocional. É você cancelar uma dívida emocional. Sabe, quando a gente pensa em dívida, a gente pensa no Serasa, a gente pensa no SPC. E como eles nos torturam, ligando, antigamente mandando cartas, pressionando. E quantas vezes eu estou assistindo a entrevista, aqueles feirões de pagamento de dívidas, né? E o repórter chega, e aí, como você se sente? Todas as pessoas aliviadas. Aliviados. Porque a sua dívida foi cancelada. Ela foi perdoada. Então, quando nós perdoamos, nós estamos cancelando uma dívida emocional que estava escrita na nossa caderneta do coração. É você riscar. Você já não me deve mais nada. Está perdoado. Efésios capítulo 4, verso 32, Paulo diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mateus, na oração de Jesus, 14:15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão, meus irmãos, ele é considerado um remédio para a alma que cura, liberta e restaura relacionamentos. Por isso, ele é essencial nessa nossa comunhão com Deus, nessa comunhão com o nosso semelhante. Na sua 6ª bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como ver a Deus, disse Jesus, com o coração corrompido, contaminado com mágoas, traumas, ressentimentos, rancores. Há um texto que eu considero extraordinário na literatura veterotestamentária, daquele encontro lá em Gênesis capítulo 33, de Jacó com Esaú. Jacó estava retornando à sua terra, teria que encontrar no meio do caminho o seu irmão Esaú, irmão que ele traiu, irmão que ele roubou a primogenitura. E ele sabia que seu irmão tinha um ódio mortal, letal, em relação a ele. Os anos se passaram, Jacó teve que voltar, agora não mais sozinho, mas com toda a sua família. Ele sabia que iria encontrar o seu irmão Esaú. Mas, meus irmãos, lá no meio do caminho, lá no capítulo 33, seria bom que você lesse em casa, ele encontrou com Esaú. E antes que ele fizesse qualquer coisa, os dois choraram e se abraçaram. Sabe, irmãos,
Esaú não perdoou Jacó naquele momento, quando o reencontrou. Ele perdoou antes. Os anos, o tempo, nos ajuda a trabalhar com sentimentos nocivos. Não estamos isentos de sentimentos ruins, mas podemos trabalhar com esses sentimentos. E Deus trabalhou com Esaú, meus irmãos, muitos e muitos anos. E quando ele encontrou com Jacó, ele apenas expressou que ele já não tinha mais nada contra o seu irmão. A dívida emocional, ela foi cancelada. E abraçou o seu irmão. Mas o que é que eu considero extraordinário? Coloca aí, Danda, por exemplo, Gênesis capítulo 33, verso 10. Vamos ler juntos, meus irmãos? Jacó insistiu: não, se ganhei a tua confiança, aceita esse presente da minha parte. Sabe, quando ele sentiu o perdão do seu irmão, ele olhou para o seu irmão, Esaú. Repara o que ele disse: eu vi a sua face como a face de Deus. Por isso considero que o perdão é algo divino. Quando perdoamos, estamos manifestando a presença de Deus em nossas vidas. Paulo, meus irmãos, ele elencou esses 7 afetos imprescindíveis na comunhão fraterna. Claro que é muito importante esse abraçar, esse saber o nome do irmão. Mas, irmãos, a convivência é que vai revelando essa nossa proximidade, que vai revelando o sentimento que uns têm para com os outros. Então, somos aqui uma família, então, durante todo o ano nós estamos convivendo uns com os outros. Então, nessa oportunidade de conviver com seu irmão, que você possa expressar esses afetos, afetos como a humildade, a bondade, a mansidão, a misericórdia, a longanimidade, a tolerância, o perdão. E quando estivermos expressando, com certeza, talvez muitos pensarão como Jacó pensou. Eu vejo no seu rosto como estivesse vendo o rosto de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos cantar. Engrandecer o nome do Senhor. Agradecendo a Deus por essa capacidade de caminhar juntos. Estamos caminhando com Deus, mas com o nosso irmão ao nosso lado. Não estamos caminhando sozinhos. E como é bom ter amigos, irmãos. Vamos cantar, Claios.
em crescer. Uma aliança eterna. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns aos outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, o corpo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, irmos uns aos outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Amém. Na comunhão temos esse compromisso. Compromisso de edificar, de repartir, de abençoar. Podeis assentar? Quero convidar os aniversariantes da semana. Já quero mandar um abraço para Marcileia, né, que hoje está completando mais um ano. Almi Gonçalves. Almi, meus irmãos, ele vem até a plataforma com seu carro novo. Já temos um carro para passear e viajar, Darlison. Ela subiu Almi. Arthur Santos. Cadê Arthur? Arthur estava aqui. Então venha para cá, Regina. Você que tanto protege seu filho. Você pensa que eu não vejo, não, né? As moças querendo conversar e a mãe não sai de perto, rapaz. O Tiago Batista é filho da irmã Edneide, que não está aqui. E Marcileia está curtindo ali, meus irmãos, a Praia do Francês, né? Coisa boa, né, Almir? As crianças. Oh, Kiara, me perdoe. Tem mais alguma criança que fez aniversário essa semana? Então vamos cantar o nosso hino oficial, meus irmãos, que está sendo cantado até nos aniversários em casa, meus irmãos. É um negócio sério. Vamos lá, Graça. Na fé e no serviço. Amém. Pedir, irmão Wesley, que possa orar agradecendo a Deus por essas vidas, orar agradecendo pela comunhão
guiar em nossa igreja e que possamos cada vez mais estarmos expressando esses sentimentos afetuosos uns para com os outros. Amém. Senhor Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos teus servos que estão completando, Senhor, mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar, Senhor, realizando seus sonhos, seus planos e projetos, conforme a tua vontade, Pai. Também te agradecemos pela irmã que está lá viajando com seu esposo. Senhor possa abençoar a família dela lá por completo. E, Senhor, o mais importante também, que a comunhão da tua igreja, não só hoje, mas todos os dias, Senhor, venha crescer mais e mais, que cada um de nós possamos cuidar um dos outros, e assim nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Parabéns. 7.2, Elmi? 7.2? 7.3, meus irmãos. O motor já está rodado, né, irmão? Está rodado. Então, meus irmãos, em homenagem ao carro novo, vamos almoçar hoje em Risédina. Tá certo, Risédina? E eu quero dizer que não vale quentinha, viu, meus irmãos? Queridos, quero pedir, há uma classe que funciona aqui, né? A comunhão é muito importante, mas peço aos irmãos que puderem conversar lá fora, vai ajudar a classe aqui do santuário a começar mais rapidamente, viu? Olha, passei 3 minutos, me perdoe os professores, viu? Deus os abençoe e até a tarde, às 17 horas, para mais um encontro com Deus.